Oi pessoal, tudo bem? Bora lá estudar um pouquinho de matemática? Ó, vem aqui comigo. Então, quais serão os objetivos da nossa aulinha? Diferenciar volume e capacidade, tá? Relembrar algumas relações entre unidades de medida, de volume e de capacidade, e também resolver situações problemas, tá? Envolvendo aí esse assunto, né, de unidades de medida de volume e capacidade, tá bom? Então pensa aqui um pouquinho comigo para a gente começar aqui nossa aula. Você sabe a diferença entre volume e capacidade? Será que é a mesma coisa? Será que tem alguma diferença? Vamos ver aqui? Olha só, então prestem atenção. Então, apesar, né, de serem conceitos aí muito similares, né, muito parecidos, eles não são a mesma coisa, tá? Por quê, né? Qualquer sólido geométrico que a gente chama aí de um objeto tridimensional, né, com 3 dimensões, que tem ali, né, comprimento, largura e altura, tá? Então, se a gente tem aí isso, né, e ele ocupa um lugar no espaço, ele vai ocupar, né, na mesa, né, no chão, na gaveta, ele vai ocupar um lugar no espaço, então ele possui um volume ocupado nesse espaço, o teu celular. Você vai deixar ali na mesa, ele vai ocupar um volume ali na mesa, ele vai ficar ali, vai estar ocupando um espaço, né? Aí você vai colocar o celular, você vai colocar o livro, você vai colocar o caderno, ele vai ocupando um volume, ele vai ocupando um espaço. Tá? Então, né? Então ele representa aí essa quantidade ocupado, né? No espaço, né? Então, ou seja, né? O espaço ali, o objeto ocupa aquele espaço, tá bom? Agora, quando falamos de capacidade, né? O que isso tem a ver? Geralmente, nós estamos se referindo àquilo, né? Aquilo que o objeto consegue transportar. Normalmente, essa noção é usada para líquidos, né? Como, por exemplo, eu tenho um objeto, uma água, né? Qual que é a quantidade de objeto, uma garrafa de água, né? Tenho lá esse objeto. Quanto de água que cabe lá dentro? Então, essa garrafinha, ela vai transportar a água para eu beber aí durante o dia, né? Durante um determinado tempo. O copo, né? Ou até quando a gente está falando lá do caminhão, né? O caminhão transporta, talvez não seja líquido, né? Nesse caso, seja areia, né? Então, ele vai ter uma capacidade de areia, de pedra, de terra que cabe lá dentro, tá? Então, são objetos, então é a ideia de transportar uma quantidade, tá? Então, agora, quando está ocupando lugar no espaço, por exemplo, o caminhão. O caminhão, ele vai estar lá na rua, ele vai ocupar um lugar da rua. Vai ter lá, ele vai estar ocupando, então ele está ocupando um volume. Agora, a capacidade que cabe dentro daquele caminhão, que ele está transportando, vai ser o quê? Vai ser a areia, vai ser a pedra, né? A terra, né? Enfim, tá? O que ele for transportar lá, tá bom? Então, tá jóia. Então, aqui, o volume, ele é o produto de 3 medidas, né? Que a gente tem lá, por exemplo, comprimento, largura e altura. Então, M vezes M vezes M. Então, ele é dado em metro cúbico. Então, eu tô por isso, né? Que ele é dado ali com o 3 lá em cima, lá no expoente, tá? Então, a capacidade do volume, ela pode ser transformada ali em litros, ó, né? Decímetro cúbico, por exemplo, para litro. Então, veja essa diferença. Quando a gente está falando do volume, ele é dado ali essa unidade de medida. Quando a gente transforma essa para a unidade de medidas lá, né, de capacidade, ela é dada em litro, mililitro e assim vai, tá bom? Então, e essas 3 relações aqui, elas são bem importantes, tá? São aí fundamentais, tá bom? Então, nós temos essas seguintes aí. 1 centímetro cúbico é 1 ml, 1 metro cúbico é 1000 litros e 1 decímetro cúbico é 1 litro, tá? Então, essas 3 relações, elas são aí fundamentais. E como que a gente aprende? Praticando, tá bom? Então, tá jóia. Bora praticar então? Olha lá. Uma torneira está estragada. Olha a situação, né? E mesmo fechada, ela está pingando, tá vazando ali, né? Durante meia hora, olha só, a torneira perde 3 decímetros cúbicos, tá? De água. Quantos litros de água a torneira perde em um dia? Então a gente tem que relacionar algumas coisas aí, tá? E em uma semana? Quanto será? Nossa, que desafio, hein, professora? Ah, mas agora começam os desafios, né? Vamos tentar desenvolver esse raciocínio e tentar calcular? Vou dar um tempinho para vocês e a prof já volta para fazer a correção.
Fala, pessoal, conseguiram? Ai, tô tão curiosa, hein? Vamos ver quanto é que vai dar esse negócio? Então, aqui, ó. Então, a gente sabe ali, como cada hora tem ali, né? 60 minutos, então 24 horas, vamos lá primeiro trabalhar com essas ideias, né? Vai ter 60 minutos, tá? 24 horas vezes 60, né? 24 horas vezes 60, a gente vai ter a quantidade total ali em minutos, né? Por quê? Né? Primeiro que a gente vai ter que fazer, olha só, então a torneira ela pinga 3 decímetros cúbicos a cada meia hora. Então foi dado a cada meia hora, a gente tem que dimensionar isso ao quê? A 30 minutos, né? Então vamos dividir essas 24 horas do dia por 30, só que eu tenho que saber quantas horas que eu vou encontrar ali dentro de 24 horas, né? Então como que eu vou fazer isso? Então 24 vezes 60, né? Porque uma hora tem 60 minutos. Transformei lá, fazendo essa multiplicação, então um dia ali tem 1.440 minutos. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer. Por que eu vou pegar esses 1.440 minutos e vou dividir por 30, tá? E aí eu vou encontrar ali esse 48, que equivale a 48, 30 minutos, tá? Agora, olha só, logo, o que a gente pode concluir? Que a torneira pinga 48 vezes, tá? Porque ela vai pingando ali, né? Ó, 3 decímetros cúbicos de água, ou seja, isso vai dar um total de quanto? Olha lá, 48 vezes que ela pingou, vezes, né, os 3 decímetros que tem cada gotinha ali, né? Olha ali, né? Os 48 vezes 3, vai ser o quê? 144 decímetros cúbicos, tá? Aí, ainda a gente tem que continuar, porque olha só, e como ali 1 decímetro cúbico, trazendo essa relação, tem 1 litro, então, esses 144 decímetros cúbicos, eles equivalem a 144 litros, tá? De água, tá? O que significa que a torneira, olha só, isso é bem importante, a torneira perde 144 litros de água durante um dia, tá? Perde lá, né, 144 caixinhas de leite, como se estivesse despejando, tá vendo só? Aí a gente consegue mensurar, não é verdade? E durante uma semana, como que eu faço isso? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer vezes 7, né? Porque uma semana aí tem 7 dias. 144 vezes 7 dá 1.008 litros. Tá vendo só? Às vezes uma gotinha ali não parece nada, mas no montante, no acumulado, é bastante, né? Tá vendo? Então tá joia. Agora olha aqui, veja só. Água, né? Vamos falar um pouquinho sobre água aí. Então a crise hídrica, né? É um assunto aí bem comentado, né? Nesses principalmente 2 últimos anos, né? Ou seja, né, essa crise, a ameaça da falta de água, né, é uma preocupação em muitas regiões brasileiras. Então, a gente tem passado por isso aí, principalmente, né, nesses 2 últimos anos aí. De toda a água do planeta, apenas 2,5% são água doce, ou seja, a água que ela é transformada, aí, né, que a gente pode transformar para ser utilizada, tá? Então, acompanhar a quantidade de chuva ou fazer uma previsão de chuva em certa região é importante por diversos motivos, como realizar estudos para o abastecimento da população, prevenir enchentes, tá? E também secas, né? Desenvolver agricultura e gerar energia elétrica, entre outros, né? Então é um assunto bem importante que vem sendo tratado, que vem sendo comentado, né, nos noticiários e que muitos aí estão passando por essas situações, né? Até do racionamento para poder tentar acumular e manter a população com água aí por um período maior, né? Não chegar àquele esgotamento das nossas reservas, né? Então, mas veja aqui, mas como acompanhar a quantidade de chuva? Como será que a gente pode fazer isso, né? Então, tem um equipamento, olha só, você conhece lá o pluviômetro? Isso mesmo. Então, ele é usado para medir a quantidade de chuva em um local. E você sabe como que ele funciona? Olha só, né? Então, essa é mais ou menos a estrutura ali do pluviômetro. Então, acompanhe comigo. O pluviômetro, ele é construído, né, essencialmente de um recipiente, né, graduado, tá? Então, ele tem ali as medidas, ele é graduado, possui a medidinha ali. E um funil, tá? Ele que captam ali, né? Ele vai captar essa água, né? Vai colher essa água ali enquanto está chovendo, né? Em um dado lugar e em determinado tempo. Então ele é graduado, ele vai trazer esse tempo, né? A medida obtida ali, né? Expressa em milímetros, né? Que vai ter essa medição ali e ela corresponde ali ao nível, né? Que a água atingiria, tá? Em uma determinada caixa. Tá bom? No formato ali de um bloco retangular. Então, ele é todo pensado, todo estruturado para fazer essa estimativa, tá bom? De
retangular, né, no caso de 1 metro quadrado de base. Mas por que não é metro cúbico, professora? Porque a gente está falando do volume, a gente está falando da base dessa caixa, tá? A base dela é uma área, aí o volume é outra história, né? Então, a gente tem essa base de 1 metro quadrado, tá bom? Então, tá jóia. E aí, olha só como é que funciona isso. Se o nível atingido, né, for de 1 milímetro, tá? Isso significa que choveu o equivalente a 1 litro por metro quadrado. Então, eles conseguiram fazer essa modelagem, esse cálculo, essa organização, né? Que a gente chama aí de uma modelagem matemática, para eles fazerem essas previsões, tá bom? E aí, observe aqui, né? Olha só, o porquê disso, né? Se o nível atingido for de 1 milímetro, tá? Significa que choveu o equivalente a 1 litro por metro quadrado, tá? Observe aqui um pouquinho essa explicação. A gente tem ali 1 milímetro, ele vai ser 10 decímetros, tá? E nesse caso, se a gente fazer aqui, ó, 1 metro, né, vai ser 10 decímetros, né? E 1 milímetro vai ser 0,01 decímetro, tá? Então, a gente consegue ver isso fazendo essas transformações. Quando a gente vai lá, ó, de milímetro para decímetro e de metro para decímetro, tá? Então, aí, fazendo essas relações, a gente consegue estabelecer isso. Veja só, então 1 metro é 10 decímetros e 1 milímetro ele tem 0,01 decímetros, tá bom? Então, quando a gente vai calcular esse volume, ó, 1 metro vezes 1 metro, né? Vezes ali 1 milímetro, como que a gente consegue estabelecer trazendo tudo isso para a mesma unidade de medida? Então, 1 metro, né, a gente sabe que é 10 decímetros, 1 metro é 10 decímetros, tá? Vezes ali 0,01 decímetro, que vem ali de 1 milímetro, tá? E isso é equivalente ao quê? 1 decímetro cúbico. Então, a gente está fazendo uma prova matemática, né? De que isso vai ser equivalente a 1 litro. Por quê, professora? Porque 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, tá bom? Então, a gente fez aqui essa prova que é realizada, né? Que quando foi construído esse equipamento foi feito, tá bom? Então, tá joia, né? Bora praticar um pouquinho? Olha lá, se o nível atingido for de 1 milímetro, a gente sabe, né, que isso significa que choveu o equivalente a 1 litro. Isso que a gente viu ali anteriormente, tá? 1 litro por metro quadrado. Então, olha só, foi noticiado que em certo município choveu 120 milímetros, olha lá, né? Em determinado dia. A quantos litros por metro, né, quadrado, a quantos litros por metro quadrado correspondente a essa quantidade de chuva? Ah, será que a gente consegue estabelecer essa relação? Será? Então eu vou lançar esse desafio aí para vocês e a prof já retoma para fazer a correção.
E aí, galerinha, conseguiram? Vamos ver como é que ficou essa respostinha? Então, vem aqui comigo. Olha só, né? Então, como cada milímetro significa 1 litro de água por metro quadrado, né? Então, nesse município choveu lá, né, 120 litros de água por metro quadrado, tá? Então, é só a gente estabelecer essa relação que a gente consegue juntar ali, né, com a ideia lá do pluviômetro, tá? E você sabia ali que se deixar a torneira fechada enquanto escova os dentes, ó, bem importante, a economia obtida dessa medida é de 11,5 litros? Isso mesmo. Usar a mangueira para varrer a calçada e não a vassoura gera um desperdício ali, né, que pode chegar a 279 litros, né, a cada 15 minutos. Quer usar lá a mangueira para tirar a sujeira, né? Não. Então tenta lá, né, principalmente nessa época de crise, né? Então é importante, crise hídrica, né? É importante a gente ter essa consciência, né? Não só nessa época, até pra gente pensar aí nas futuras gerações, né? Tá? E olha outra coisa aqui, ó. Regar as plantas com um regador ou mangueira, né, com esguicho ali, ó, aquele esguicho revólver, né, que a gente aperta assim e sai a aguinha, né, pela manhã ou à noite para evitar a evaporação, gera uma economia ali, ó, de 96 litros, né, tá? Então o regador ali, ó, já ajuda, né? Manter a torneira fechada ao ensaboar a louça gera uma economia, ó, de 97 litros. Então, você está ensaboando lá, fecha a torneirinha, né? Já ajuda ali um pouquinho, né? Isso num prazo ali de 15 minutos. Imagina num longo prazo, né? Tá? Bora praticar mais um pouquinho, então? Vamos lá? Sabendo que manter a torneira fechada ao ensaboar a louça gera uma economia de 97 litros, como a gente já viu ali, né? Quanto economizará no mês uma família que lava a louça 2 vezes por dia, né? Mantendo esse hábito de economia. Você aí lava quantas vezes por dia a louça? Mas vamos fazer o cálculo para essa situação. Depois você calcula aí na sua casa também, tá bom? Tempinho para vocês. E aí, pessoal? Nossa, conseguiram? Acho que sim, hein? Vamos ver como é que fazemos esse cálculo? Então vai ser o quê? 97 vezes 2, as 2 vezes lavando louça, né? Vai dar 194 litros, tá? No mês será 194 vezes 30, né? Arredondando o mês aí para 30 dias, né? Então vai ser 5.820 ali, né? Nesse caso, litros, né? Então essa família, ela vai economizar, ó, tudo isso aí, 5.820 litros de água no mês, lavando ali 2 vezes por dia, né? E aí, você já acessou a plataforma do Matific? Que tal? Acesse lá, bem bacana, ó, www.matific.com.br. Utilize o seu @escola e tenha acesso a vários jogos bem divertidos de matemática. Vamos lá jogar um pouquinho?
Olha só, pessoal, que tal agora a gente estimar algumas capacidades? Acho isso muito legal, né? Veja só, então aqui qual seria a capacidade, né, da chaleira, né? A capacidade que cabe de litros ali dentro, né? O ml, que nem tá aqui, né? Será que é 2 litros, 6 ml, 50 litros, né? Ou 500 ml? Olha só, né? Eu colocaria aqui 2 litros, né? 50 litros é demais. 6 ml, então é muito pouco, né? Vamos ver ali, ó. Ah, quando aparece o bichinho ali é porque deu tudo certo, tá? E essa é a ideia desse joguinho aqui, é você estimar, você olhar para um objeto e tentar estimar a capacidade que cabe ali dentro dele. Agora tem esse caminhão, hein? Você quer saber quanto que cabe? Então vai lá jogar um pouquinho, tá bom? Então a gente já se vê lá na telinha. E aí, gente, legal, né? Adoro estimar, porque às vezes eu erro, às vezes eu olho, nossa, eu jurava que era aquilo, né? E às vezes a gente acaba, nossa, acho que, né, não pensei direito. Mas vai lá e joga que tem bastante atividade para você, tá bom? Então, o que nós vimos hoje? Nós falamos sobre essa relação entre a capacidade e o volume, né? E estabelecemos algumas diferenças, partindo ali para algumas resoluções de problemas, né? Espero aí que vocês tenham gostado. Aquele abraço forte da prof, ó, até mais!